Olá, muito bom dia, são 7 horas e 1 minuto, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Começamos o programa com imagens da oferta que você confere hoje às 20 horas aqui no canal do Boi, na venda de sêmen Genética BR. Uma oferta especial de sêmen dos melhores raçadores do Brasil a preço fixo. No programa de hoje, saiba como o uso da energia solar pode ser uma aliada no campo. Entenda também como o uso de fosfato natural, aliado à braquiária piatã e duas leguminosas, Bela e Campo Grande, pode ser aliado na sua produção de gado leiteiro. Vamos falar também sobre o aumento dos recursos do pré-custeio na safra 2021-2022, divulgados na terça-feira pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E no Rio Grande do Sul, um projeto desenvolvido em 8 propriedades localizadas na região do Planalto Médio vai estudar a viabilidade do sorgo. O objetivo é utilizar a cultura como alternativa de renda na segunda safra de verão. Cotações do boi gordo e bezerro, as primeiras informações do mercado financeiro e previsão do tempo para todas as regiões do país nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais, agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas e 3 minutos, como sempre, abrimos o nosso programa com os destaques da nossa capital federal. Vamos até Brasília com a Berenice. Bom dia. Bom dia. A Frente Parlamentar da Agropecuária deve se reunir nos próximos dias com o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, e com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para reforçar as prioridades do setor agropecuário brasileiro. Recentemente, a nova diretoria da Frente esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para entregar as pautas prioritárias, que são o projeto de lei que trata dos fundos de investimento do setor agropecuário, também a regularização fundiária, protocolo de Nairobi, parecer da Mata Atlântica, BR do Mar e o Código Florestal, entre outros assuntos de interesse do agro. De Brasília, Berenice Leite. Acompanhe agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com o Felipe Fabbri. Em São Paulo, os preços da arroba do boi gordo seguem estáveis, levando em consideração aí o preço de referência em R$ 302 a arroba, preço bruto e a prazo. Para animais aí que atendem às exigências do mercado internacional, as exportações, o chamado boi China, os negócios podem ocorrer até R$ 5 acima da referência. Outra região que merece destaque no dia de hoje é a região sudeste de Rondônia. O cenário de oferta enxuta ali de animais terminados acabou pressionando a arroba do boi gordo para cima na região, com o preço de referência aumentando aí R$ 1 no comparativo diário ou 0,4%, sendo o boi gordo negociado na praça em R$ 278 a arroba, preço bruto e à vista. De modo geral, aí, apesar do escoamento compassado da carne bovina no mercado interno, que poderia estar abrindo margens aí para pressionar a arroba do boi gordo negativamente, o cenário de oferta enxuta de animais e a melhora na capacidade de suporte das pastagens, dando aí condições ao pecuarista para negociar a entrega das boiadas, tem ditado o ritmo nos preços da arroba do boi gordo. A melhora do ritmo das exportações nos últimos dias e a manutenção desse ritmo de exportações nos próximos meses, além da proximidade com a virada de mês no mercado interno, podem influenciar os preços da arroba do boi gordo no curto prazo.
Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. São preços para uma boiada comum à vista, livres de fural. Começamos pela região sudeste, com queda de R$ 2,00 no norte de Minas Gerais e alta de R$ 5,00 no Espírito Santo. Região sul agora, com queda de R$ 1,00 no Paraná e queda de R$ 4,00 em Santa Catarina. Nossa próxima tela é a região centro-oeste, sem alterações para a região centro-oeste. Vamos ver a região centro-oeste 2, região de Mato Grosso, também sem alterações para a região centro-oeste e região do Mato Grosso. Vamos agora para a região nordeste, queda de R$ 3,00 no Maranhão e a região norte agora com alta de R$ 1,00 em Rondônia. Vamos ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com a apuração pela Scott Consultoria. A agricultura e pecuária de Mato Grosso se destacam com novas tecnologias e boas práticas. Assim, ter energia solar na propriedade rural só traz vantagens. O repórter Valdir Pacheco tem mais informações. Olá, você já ouviu falar que a fonte solar é a mais democrática entre todas as fontes renováveis, já que o sol nasce para todos em qualquer lugar? O Mato Grosso tem um potencial fantástico para a geração solar, já que apresenta excelentes índices de radiação dentro de toda a sua extensão territorial. Mesmo em momentos de crise econômica, o setor do agronegócio mato-grossense tem conseguido se destacar, e um dos segredos é justamente abraçar novas tecnologias que contribuem para o aumento da produtividade e a adoção de boas práticas agropecuárias e de gestão da propriedade rural e para a inserção competitiva dos produtores rurais nos diferentes mercados consumidores. Já há exemplos espalhados pelo Estado de como propriedades rurais estão se beneficiando ao adotarem práticas mais econômicas e sustentáveis, como a energia solar fotovoltaica. Fazendas, independentemente do porte, geralmente contam com galpões para diversas utilidades, como estocagem de grãos, maquinários e animais. Assim, muitos empreendimentos estão instalando projetos fotovoltaicos em coberturas ou em solo, contando com uma boa radiação solar durante o dia. Desta forma, propriedades rurais têm um grande aliado na hora de economizar nas contas de energia. Um sistema conectado à rede poderá atender toda a demanda de energia de uma propriedade rural, independentemente do tipo de consumo. Seja ele um bombeamento, motores, ordenhas, iluminação ou aparelhos eletroeletrônicos. Para começar, o primeiro passo é solicitar um orçamento para a instalação dos equipamentos e procurar uma empresa especializada. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E agora o assunto é carne in natura. Pode parecer óbvio, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto. E você, tem alguma dúvida? A repórter Rosa Cabral conversou com alguns consumidores e já adianto, tem dúvida sim. Carnes expostas e bem vistosas. Consumidores fazendo compras. E vamos à pergunta: eles sabem o que é carne in natura? Carne in natura? Não sei. Carne in natura? É que é conservada, não é? E essa que está na sua mão? Ah, moça, não sei qual que é a diferença. Essa que você comprou in natura? Comprei, eu acho. Vamos contar com a ajuda de um especialista de mercado? Caio Rossato é o nosso convidado e nos acompanhou nessa saga. E vai dar uma mão pra gente, pessoal. Carne in natura vai ter dois tipos, né? A carne fresca na gôndola, né? A carne balcão, e a carne a vácuo, que é a carne manipulada já no frigorífico e embalada lá, que chega aqui para o consumidor final já.
Bom, e para ficar tudo muito esclarecido, vamos fatiar as explicações. Carne da bandeja e carne a vácuo são todas in natura ou de categorias diferentes? A diferença vai ser o vácuo, né, que está sendo feito, que foi feito, realizado no frigorífico já, diretamente no frigorífico desse corte, e esse aqui é uma carne de balcão, uma carne de exposição, né, que a gente diz, que está porcionada pelo açougueiro que está na bandeja. Ela tem um prazo de validade menor do que essa carne aqui. Essa carne tem um prazo de validade maior e ela tem uma maior predisposição a ter maciez por conta do vácuo, né? O vácuo a gente sabe que ele dá uma garantia de maciez porque é um processo anaeróbico que quebra as fibras do músculo e faz com que a carne seja mais macia, né? Então, o consumidor comprando uma carne a vácuo, ele tem a maior garantia de que ele pode ter uma carne mais macia, né? Então, é até um mito que o consumidor não entende, que comprando uma carne a vácuo, ele tem maior chance de ter uma carne mais suculenta e mais macia. Isso aqui é perca de umidade da carne, né? É uma água que sai da carne realmente e que fica com essa coloração vermelha. E tem mais um detalhe importante na hora de se atentar aos cortes. Além da coloração da carne, é bom focar na procedência e nas certificações, que constam aí, ó, no rótulo. Esse é o CIF, Serviço de Inspeção Federal. Se o consumidor tem essa informação aqui, ele tem a garantia de procedência de que a carne foi muito bem manipulada, né? Então toda a inspeção no país, ela é inspeção municipal, federal ou estadual. Então, se ele quer saber se é federal, tem que ser CIF. Se for inspeção municipal, vai ser SIM. Se for inspeção estadual, vai estar CIE, né? Então, realmente, vai dar credibilidade no momento da compra para o consumidor saber que está comprando uma carne de procedência, né? Não está comprando de origem clandestina, né? Então, vamos ficar de olho nesses detalhes. De Campo Grande, Rosa Cabral. Nesta safra de soja 2020-2021, tem ocorrido relatos de lavouras de soja com elevado nível de abortamento de vagens e grãos. Em alguns casos, tem-se observado também uma segunda florada atípica no baixeiro das plantas. Acompanhe. Produtores de soja do estado do Paraná estão constatando um novo problema em suas lavouras, o chamado abortamento de vagem. Estes problemas estão mais intensos na região oeste, noroeste e norte do estado. Nós vamos conversar com André Matheus Prando, ele é pesquisador da Embrapa Soja. Esse abortamento de vagens e grãos, né, ele tem chegado para nós aí desde janeiro, né? Então desde de janeiro a gente está visitando, acompanhando e coletando amostra em produtores, né, principalmente na região de Maringá e Santa Helena, que é a região oeste do estado, né? Essas regiões onde concentram os maiores casos de abortamento, né? Esse abortamento, né, tem diferentes níveis, né? Mas essas lavouras que a gente está acompanhando é um abortamento mais extremo. São lavouras onde estão quase que completamente perdidas. São perdas aí superiores a 90%, né, de perdas, né? A gente vê um abortamento de vagens muito grandes e nessas vagens que restam nessa planta de soja, são vagens com grãos já mortos, já grãos abortados. Uma coisa muito típica nessas lavouras que a gente está acompanhando é a presença de uma segunda florada. Então, a soja ela emitiu flor em toda a haste da planta, né? Desde o terço inferior, né, até o terço superior. Isso é muito típico nessas lavouras. Também a gente percebe um engrossamento da folha, uma coloração mais verde escura em função, né, desse abortamento, que a soja ela continua, né, fazendo fotossíntese e ela precisa mandar, né, essa energia para algum lugar. Porém, essa falta de vagem ocasiona, né, toda essa modificação na planta. Nós estamos fazendo levantamento nessas áreas com abortamento extremo, né, para verificar quais fatores estão envolvidos no ambiente junto com o clima, né? Então a gente já observou diferentes tipos de manejo, diferentes condições de níveis de adoção de tecnologia de produtor, áreas com uma sanidade muito boa, outras áreas com doença. Então, para a gente ter um comparativo, né, um ponto observado, né, também divulgado no nosso comunicado técnico, é que nessas regiões, as lavouras que apresentaram esse problema estão dentro de uma faixa de semeadura de 14 a 25 de outubro, em média 18 de outubro. Então, existe
tem um momento específico na soja que foi afetado pelas condições climáticas junto com outros fatores. Temos lavouras onde o problema ocorre na área total, enquanto outras ocorrem em manchas, né? Mas é um problema assim bastante sério, né? O nível de perda para o produtor, né, onde tem esse problema, é bastante elevado. O produtor ele precisa, né, já informar o técnico, né, que dependendo do caso, se for um abortamento extremo, ele vai ter que acionar a seguradora, né, para o perito fazer um laudo, quando for o caso, né. Quando não tem seguro, né, tem que avaliar essa perda, se vale a pena ele manter essa lavoura ou ele já faz a roçada ou o controle químico para ele proceder à semeadura da safra seguinte. Importante destacar também, né, que a Embrapa continua trabalhando nisso, fazendo pesquisa, acompanhando áreas mais de perto, com mais detalhes, para esclarecer cada vez mais esse problema que está ocorrendo aqui nas lavouras, principalmente do Paraná. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, não sem antes convidar para você para participar do programa junto com a gente. Envie suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp. O telefone é esse que está aí na sua tela, o 99863-1001. No próximo bloco, vamos falar sobre o aumento dos recursos do pré-custeio da safra 2021-2022, divulgados nesta terça-feira pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica. Fique com a previsão do tempo para a região centro-oeste. Sete horas e 20 minutos. Na terça-feira, o Banco do Brasil anunciou que aumentará os recursos do pré-custeio da safra 2021-2022 para um recorde de 16 bilhões de reais e projeta elevar sua carteira para o setor em cerca de 10% para 210 bilhões de reais. A taxa para produtores médios é de 5% ao ano, enquanto que os grandes produtores terão juros de 6% ao ano. A Caixa Econômica Federal também anunciou a ampliação do custeio agro antecipado para 12 bilhões de reais, com foco no financiamento da agricultura pelo Pronaf, com juros de até 2,75% ao ano. Para o Pronam, o juro é de 4% ao ano e para outros produtores de 5% ao ano. Saiba mais na análise de João Pedro Cotidias. O anúncio que o Banco do Brasil vai destinar 16 bilhões de reais para financiar o pré-custeio é uma notícia boa. Por quê? Porque para o produtor, se ele puder comprar antecipadamente alguns insumos e também se ele puder usar melhor a sua logística, nesse momento você tem um fluxo grande de caminhões em direção aos portos. Por que não trazer os fertilizantes, o que ele precisa para a sua lavoura? Então o pré-custeio dá uma certa folga para o produtor. O banco tinha que melhorar um pouquinho a questão da burocracia interna, agilizar mais os processos, mas talvez seja um processo contínuo de melhora, tomara que isso aconteça. Outra coisa é a taxa de juros, 5% para o médio e 6% para o grande, é um valor bastante razoável nesse momento em que você tem um possível recrudescimento da inflação. Então, esses recursos seriam bem-vindos nesse momento. E também a questão que o banco está preocupado não só apenas com insumos e tal, mas indo um pouco mais à frente. Ele está colocando recursos específicos para processo de recuperação de pastagem. Isso também é uma boa notícia. Hoje, para o pecuarista, ele tem uma obrigatoriedade de trabalhar em cima da pastagem. Os custos de alimentos para o gado subiram muito. Quem depende de fazer confinamento, ou depende de semi-confinamento, ele está sentindo no bolso o preço dos insumos, seja milho, farelo de soja, enfim, todas as matérias-primas que entram na formulação de rações. Se ele investir na pastagem, ele consegue ter uma melhoria significativa na sua produtividade e um custo infinitamente mais barato. Não tem coisa mais barata que produzir carne e leite do que um pasto bom. Então, o fato do banco abrir linhas específicas, esperamos que ele dê um prazo também, dê uma certa carência para que aquele pecuarista, aquele agricultor que for usar o recurso na recuperação de pastagem, tenha um tempo para iniciar a sua quitação dos empréstimos.
a recuperação de pastagem, o Brasil assumiu um compromisso junto aos demais países do mundo, se comprometendo a recuperar 15 milhões de hectares de pastagem. Então, se o Brasil fizer isso, ele está cumprindo também com suas obrigações internacionais. É um momento oportuno para o senhor e para a senhora olharem isso com o seu gerente do Banco do Brasil a respeito de como seriam esses recursos para esse fim. Outro banco que também anunciou recursos, um pouco menor, mas um valor significativo também, é a Caixa. Caixa com 12 bilhões de reais. A Caixa tem uma capilaridade muito grande devido aos programas sociais que ela atende. Então, ela tem um acesso muito grande ao pequeno produtor. Agora, o que precisaria a Caixa fazer é organizar, exigido que os pequenos produtores se organizem para, até porque não, pleitear em conjunto os recursos, mesmo que depois para cada saia uma cédula para cada um, mas ter uma assistência técnica em conjunto, coletiva. É muito difícil um pequeno produtor ter uma assistência técnica dirigida somente para ele. Agora, se eles reunirem 10, 12, 15 vizinhos, eles podem fazer em conjunto, escolher um produtor ou uma propriedade no sentido de que ela seja modelo e ali se aplicar as tecnologias, a assistência técnica, se reunir os produtores junto com os técnicos no momento de avaliar os resultados e replicar nas demais áreas. Comprar em conjunto os insumos, comprar calcário, fósforo, tudo em conjunto facilitaria muito a vida deles. E a Caixa financiando daria um fôlego financeiro para que eles possam fazer. Duas boas notícias para o setor. A nossa ministra está falando que o novo plano safra, que será feito em junho desse ano, a safra 21-22, deverá ser maior que o plano safra 2021, que foi de 233 bilhões de reais. Isso também uma coisa, 236 bilhões, eu errei por 3, também uma notícia boa, no sentido que os recursos para um setor que responde pela metade das exportações do Brasil, responde por 25% do PIB, coloca alimento na mesa do brasileiro, gera superávit na balança comercial, ou seja, o somatório, tudo isso aí é positivo, nada mais justo que o governo coloque, viabilize recursos para a atividade. O CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, divulgou recentemente o IPPA de janeiro. No primeiro mês deste ano, o índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários registrou alta de 6%, em termos nominais, frente a dezembro do ano passado. Em 2020, também, conforme dados divulgados, o IPPA, a CPEA, avançou quase 20% e a tendência é de que uma nova alta seja registrada este ano. A exemplo do que já foi visto agora em janeiro, né? No último levantamento anual, o índice agropecuário do país subiu acima do industrial, o que não é comum acontecer. Para entender este cenário, a jornalista Sara Kirchhoff entrevistou a pesquisadora do CPEA, Nicole Renaud. Confira. Vou conversar então com a pesquisadora do CPEA, Nicole Renaud, que está conosco pela internet, falando lá de São João del Rei, Minas Gerais, e vai explicar sobre esse índice, o IPPA. Nicole, primeiramente então, traz um resumo, né, sobre o que significa o IPPA e de que forma que o CPEA faz o levantamento desse índice. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigada, Sara. É o seguinte, o IPPA é um índice de preços agropecuários agregado, né? Então, geralmente a gente sabe, né, que o boi subiu, que a soja subiu, mas ao mesmo tempo o algodão não subiu, o frango não subiu. Então, o que a gente faz é agregar tudo isso no índice para que a gente tenha uma noção geral de como os preços da agropecuária, né, os preços ao produtor, né, da agropecuária, estão evoluindo ao longo do tempo. Então, é uma metodologia parecida, né, com o que nós temos no IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, só que lá a gente está olhando preços ao consumidor, né, de uma cesta imensa de produtos. Aqui no IPPA a gente está olhando exclusivamente para produtos agropecuários e para preços ao produtor, né? Então são 4 grupos que estão ali dentro: grãos, pecuária, hortifrutícolas e um 4º grupo, né, que engloba cana e café. Então, a variação que a gente observa de um ano para o outro, de um trimestre para o outro, né, é uma média ponderada de tudo que aconteceu com esses produtos individuais. Tá certo, Nicole. E em relação, então, ao IPPA 2020, né, recentemente divulgado pelo CPEA, deu para perceber que praticamente todos os grupos tiveram uma evolução nos preços, né?
2020 foi um ano, digamos assim, com uma conjunção de fatores que contribuíram para que os preços gerais da agropecuária ficassem muito elevados, né? Então, por um lado, se a gente esperava uma queda importante da demanda doméstica, né, por conta da crise relacionada à pandemia, em geral isso não foi verificado, já que o auxílio emergencial veio e deu um suporte para a renda das famílias, né, e como é direcionado principalmente para famílias de menor renda, uma parte expressiva desse dinheiro, a gente acredita, né, que seja direcionado para alimentos. Ao mesmo tempo, nas exportações, a gente teve um cenário duplamente positivo, né, por conta da taxa de câmbio, que ficou num patamar muito favorável para os exportadores, e a demanda mundial também ficou aquecida, aí destacando, né, principalmente o efeito da China, que foi muito falado, né, ao longo de 2020, e para alguns produtos específicos, né, inclusive o boi, nós tivemos, agravando um pouco esse cenário de preços, uma oferta retraída, né, que é o que aconteceu especificamente no caso do boi gordo, né? Para caso de grãos, já não foi bem assim, os preços subiram mesmo com uma safra recorde aqui no Brasil, então foi uma conjunção de fatores que explicam esse cenário. E eu gostaria até já de destacar aqui, né, que quando a gente costuma olhar para os preços agropecuários e comparar essa variação com a variação dos preços industriais, é como uma medida de qual setor o mercado está incentivando mais, né, através do incentivo de preços. E foi aí que o IPPA, né, o agropecuário, subiu 19% frente aos industriais, mas isso não é comum, tá? Então, muitas vezes o agro é visto aí como vilão da inflação, é bem recorrente a gente ver isso. Então, eu queria destacar que agora em 2020 houve essa valorização, mas ela não ocorria desde 2016, né, e se pegar a série histórica completa do CPEA, do IPPA, que é desde do ano 2000, apenas em 25% dos meses os preços agropecuários tiveram alguma vantagem frente aos preços industriais. Então, 2020 não foi um ano, isso não é comum da gente observar. Realmente foi um ano diferente, né, Nicole? E eu reparei também que, claro, os grãos subiram, né, quase 30%, segundo esses números do CPEA, a pecuária, o IPPA pecuária mostrou uma alta de 15,5%, cana e café, né, que foi um grupo que relativamente novo, né, que passou a ser assim no ano passado, ele também teve um avanço aí de 2,5%, e o grupo hortifrutícolas, esse teve uma queda. Só que eu reparei lá nos índices de vocês, nos gráficos, que a partir da metade do ano, o grupo hortifrutícola, ele também passou a subir, né? Só que no acumulado de 2020 ele acabou ficando com queda, mas não foi assim o ano inteiro, né? E é uma queda real, né? Comparando com os preços industriais. E não foi um ano ruim de preços também para hortifrutícolas, né? Porque a gente já vinha também de um patamar alto, eles tinham subido até, os hortifrutícolas tinham avançado 10% em 2019, então eles ficaram num patamar bom em 2020, né? Que comparando com o que a gente viu para grãos e pecuária, sobretudo, a situação parece que não foi muito boa, né? Mas o cenário foi de preços altos também para hortifrutícolas em geral. Nicole, e agora, fazendo essa avaliação do ano que passou, quais que são as perspectivas para 2021? Olha, em geral, né, eu gosto sempre de ressaltar que nós estamos num momento novo, então qualquer perspectiva tem ali muita incerteza junto, né? O que eu diria agora, com as informações que nós temos nesse momento, é que 2021 deve ser um ano de preços altos ainda, né, para a agropecuária em geral. Talvez não com a intensidade que a gente viu em 2020, né? Mas vai ser um ano muito provavelmente de preços altos, e isso fundamentado em alguns cenários, né? Primeiro que a gente deve ter uma retomada da economia e do comércio global, depois do tombo que nós tivemos em 2020, né? Então, as principais instituições apontam que a gente deve ter um crescimento, aí a gente puxa a demanda, né, pelos nossos produtos exportáveis. O câmbio, provavelmente, né, o real deve se manter desvalorizado ao longo de 2021, e na demanda doméstica, que eu diria que aí tem uma incerteza maior, mas em geral a gente também acredita que vai haver uma retomada da economia brasileira. Isso depende, claro, né, da velocidade da retomada
da velocidade da vacinação, né? E há também esse efeito, né, se o auxílio emergencial vai ter novas parcelas ou não, que pode afetar bastante os preços, mas em geral a economia brasileira pode retomar também esse ano, o que favorece também a demanda. E novamente alguns fatores específicos, né, como no caso da carne bovina, que a oferta no pasto de boi para abate deve continuar restrita ao longo de 2021, né? Então pelo lado da oferta isso continua pressionando. Para alguns grãos como milho e soja, né, a relação de estoque e consumo também está num nível baixo e preocupante. Então em geral nós temos fatores que apontam para preços altos novamente em 2021. Nicole Renaud, pesquisadora do CEPE, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Então é isso, perspectiva aí de preços ainda fortalecidos em 2021. De São Paulo, Sara Kirchhoff. 7 horas e 34 minutos, chegou a hora de você conhecer o touro Ditador da Matinha do Cemex Destaca. Acompanhe. Cemex Destaca, Ditador Matinha. Ditador Matinha é filho de Samurai Matinha em vaca Ren Torixorel. De carcaça extremamente precoce e musculosa. Possui excepcional avaliação genética. É top 0,1% no programa Gene Plus e na ANCP, com 30,68 de MGTE. É ainda destaque para a idade ao primeiro parto, consumo alimentar residual, D3P, Stay e para as DEPs para peso. Baixe o app Cemex Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. E agora você vai conhecer as instalações da usina São Fernando, que fica em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A usina tem capacidade de 4 milhões de toneladas e está à disposição dos investidores no leilão Massa Falida. Acompanhe. Parte dos bens arrecadados no processo de falência do Grupo São Fernando serão levados à venda pública nas próximas semanas. Um desses bens é a usina São Fernando Açúcar e Álcool, que começou a operar em 2009, com capacidade de 4 milhões na safra e que atualmente encontra-se em pleno funcionamento. Os interessados em participar da concorrência deverão enviar ao cartório da 5ª Vara Cível de Dourados, Mato Grosso do Sul, proposta por escrito, em envelope lacrado. As propostas serão recebidas até o dia 26 de fevereiro de 2021, conforme edital de intimação para alienação de bens, sendo considerada vencedora a melhor proposta. Para mais informações, entre em contato através do telefone 67 3390 3000 ou pelo e-mail vcp@vcppericia.com.br. Atenção, as propostas para a aquisição da usina São Fernando precisam ser protocoladas no cartório de Dourados até amanhã, na sexta-feira, dia 26. As propostas devem ser enviadas pelo correio por escrito e em envelope lacrado via SEDEX ou apresentadas diretamente ao cartório da 5ª Vara Cível da Comarca de Dourados, que fica na Avenida Presidente Vargas, número 210, Jardim América, em Dourados. O CEP de lá é o 79-807-030. Caso a proposta encaminhada via SEDEX não seja recebida pelo cartório até a hora marcada para a abertura das propostas, ela será desconsiderada. A proposta deverá conter o valor presente líquido, utilizando a taxa de longo prazo do BNDES como índice de desconto para cálculo, a quantidade de parcelas também e o eventual prazo de carência, discriminação das garantias e demonstração de capacidade financeira. Também demonstração de know-how para gerir tal ramo de atividade. As propostas para pagamento à vista dispensam essas exigências anteriores. Não serão aceitas propostas com VPL inferior ao valor mínimo de mercado, ou seja, 200 milhões de reais. Por aqui nós vamos para mais um intervalo comercial, convidando você para participar do programa junto com a gente. Então não deixe de enviar suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp. O telefone é o 67 99863 1001.
No próximo bloco, vamos mostrar um projeto experimental de uso do fosfato natural numa composição de braquiária piatã e mais duas leguminosas, a Bela e a Campo Grande. Fique agora com a previsão do tempo para as regiões sudeste. Sete horas e 40 minutos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e as Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste discutem alternativas para conter a crise do setor lácteo, provocada principalmente pelo aumento dos custos de produção. A repórter Berenice Leite traz as informações. A reunião online convocada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil relatou as dificuldades do setor com o objetivo de buscar alternativas para apoiar o setor por meio dos fundos constitucionais. No caso, o FCO para o Centro-Oeste. O Fundo Constitucional, tanto do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, quem dá as diretrizes são as superintendências. E como são esses fundos que praticamente fomentam a maior parte dos financiamentos da atividade produtiva na região, a importância dessa reunião está associada a esses fundos que fomentam essa atividade. Então a reunião foi muito proveitosa e eu acho que foi o início de um trabalho conjunto que vai ser feito com a CNA e as federações nos estados. Uma das possibilidades para amenizar a crise do setor leiteiro é a suspensão dos débitos dos produtores desse segmento no que se refere ao crédito rural. Também foi discutida a possibilidade de fomentar créditos ao setor por meio de apoio das superintendências. Mas as superintendências têm condições de apoiar através dessas ações com linha de crédito do FCO para poder dar suporte para os produtores vencerem essa crise momentânea, que a gente sabe que isso vai ser passageiro. O setor é um setor organizado, é um setor que tem qualidade, tem competência, e esse apoio nesse momento vai ajudar ele a vencer essa crise, e as superintendências estão olhando para esse lado no sentido de aportar esses recursos. O aumento dos custos de produção é um dos fatores que contribuem para o cenário desfavorável, que já dura cerca de 5 meses. No início do mês, a CNA, em encontro com a ministra Tereza Cristina, propôs algumas medidas para dar fôlego aos produtores, diante das dificuldades que vem enfrentando, como facilitar a compra de insumos e a prorrogação dos financiamentos. De Brasília, Berenice Leite. Vamos ver agora a última parte da entrevista do Daniel de Paula com o Gilberto Menezes, da Embrapa Gado de Corte. Esse estudo é tão importante que a eficiência hídrica pode ser uma opção no melhoramento do gado. Acompanhe. Primeira constatação, e aí entra o interesse que cresceu, né? Era meio que um patinho feio, como você falou, né? Mas se tornou, opa, isso é importante. A relação para seleção pode ser que vire, ou seja, mais uma opção como critério de seleção, a eficiência hídrica. A relação é grande com a eficiência alimentar. Exatamente. Isso foi, assim, quando a gente pensa em melhoramento, né, Daniel, a primeira coisa que a gente tem que pensar ao usar uma nova característica como um critério, quer dizer, eu vou usar aquilo para escolher os animais que eu vou usar na reprodução, a gente tem que conhecer geneticamente essa característica. E a gente conhece com algo que normalmente a gente fala aí, que é a herdabilidade. A herdabilidade é uma medida ligada a uma característica de uma população que me fala o potencial de resposta à seleção daquela característica. Aquelas se ele pode passar isso para a geração seguinte. Isso, se vale a pena eu investir em fazer seleção para aquela característica. Pode ser que, olha, não é o negócio, seleção genética. E a gente constatou com esse trabalho que sim, as herdabilidades foram herdabilidades médias, mostrando medianas, ou seja, há sim potencial de resposta. E aí, como você falou, e que é também muito importante, a relação, a associação genética entre o consumo de água com o consumo de matéria seca, de alimento, e também, consequentemente, a associação entre eficiência hídrica e eficiência alimentar. E aí, então isso começa a ser também algo importante da gente
investir dentro do processo de seleção, seja fazendo diretamente a seleção para eficiência hídrica no futuro, como a gente falou, ou essa característica sendo usada para melhorar a nossa avaliação de eficiência alimentar, que hoje ninguém tem dúvida, né, o quanto é fundamental animais eficientes no uso dos alimentos. E aí se fala da água, então, imagino que solução isso não passa a ser, quer dizer, é uma coisa que só traz benefícios, e esse estudo é uma coisa que eu repito, como eu disse aqui na abertura dessa entrevista, agrada muito e nos deixa bastante orgulhosos. Todos nós brasileiros que trabalhamos de alguma forma com o agro e vemos esse avanço praticado e reconhecido internacionalmente por uma publicação como a Animal, que aceitou esse artigo. E tem um outro meditismo, rapidinho, que é a seleção de novilhas Cenepal, também feito com dados lá no Safira, mais uma publicação da Animal com o artigo do Gilberto, com outros técnicos, alguns iguais, mas com outros técnicos, falando sobre as características de importância, né, de impacto econômico em seleção de bovinos no Cenepal. Mas para a gente encerrar, essa questão da eficiência hídrica foi feito pioneirismo com a raça Cenepal dentro dos Safiras, lá na grama Cenepal, mas serve para todas as raças, bovino de corte de uma maneira geral. Com certeza. Em melhoramento isso acontece muito, a gente trabalha muitas vezes as raças como um modelo. Temos o banco de dados do Cenepal, mas aquilo serve como uma referência para as demais raças, porque de forma geral funcionam, o bovino funciona de forma similar. Claro que você pode ter algumas variações, mas aquilo sinaliza que se esse estudo for repetido para outros animais, isso vai acontecer. O próprio trabalho do pessoal americano, da Kansas State University, mostra também a herdabilidade medianas, foi feito com animais cruzados, animais de corte americano, quer dizer, também mostra, sinaliza, e a gente espera aprofundar nos estudos com a raça Nelore e outras raças que a gente tiver disponibilidade de banco de dados. E é importante falar, né, Daniel, é um início de trabalho, né? Esse número, apesar de significativo, 1.100 animais avaliados, porque é um fenótipo muito difícil, medir água individual é complicado, ele ainda é muito tímido, ele exige ainda que a gente amplie esse banco de dados, que a gente faça outros estudos, mas é um caminho, é um início para a gente começar, quem sabe daqui a algum tempo, ter soluções ainda mais robustas para a pecuária nacional e internacional, por que não? Claro, afinal de contas o Brasil é referência em tudo, né? Seu Marcelo Ribas, pode preparar que vai botar muito coxo, muito bebedouro eletrônico nos pastos do mundo aí afora, isso vai ser legal e para nossa alegria, eu repito, para finalizar, partindo aqui desses estudos realizados no Brasil. Gilberto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, participação, parabéns a você, e para você eu queria que você transmitisse a todos os que assinam esse artigo, que está disponível inclusive nos links que a Animal disponibilizou para o mundo inteiro ter acesso à versão original em inglês desse artigo, ou desses dois artigos, eu vou colocar inclusive os dois, para que você tenha acesso à importância disso para a bovinocultura de corte do Brasil e do mundo. Obrigado, Gilberto Menezes. Vamos mostrar agora um projeto experimental de uso de fosfato natural numa composição de braquiária Piatã e mais duas leguminosas, Bela e Campo Grande. A céu aberto, as tecnologias recebem gado leiteiro, cuidam do solo e o sistema é viável economicamente. A repórter Rosa Cabral foi até o centro de pesquisa e nos conta como está o andamento desse projeto. As girolandas no bem-estar e pastando num quintal verde. É no centro-oeste do Brasil, no Centro de Pesquisa da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Agraer, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom, e para começar essa história e saber por que elas estão por aqui, vamos antes à ordenha. E o que vemos não é nenhum sistema de gotejamento. É leite escorrendo enquanto os preparativos ficam prontos para a retirada do leite. Tiramos os 3 primeiros jatos na caneca de fundo preto, para ver se vê alguma mastite. Depois a gente passa o produto para fazer a higienização. E agora aqui eu estou secando, para depois colocar a pepeira e ser ordenhada. A fartura está associada ao processo de implantação de um sistema de produção com prioridade na alimentação a pasto, numa composição de braquiária Piatã e mais duas leguminosas, a Bela e a Campo Grande. Aguenta aí, tá? Porque daqui a pouco eu volto a falar da pastagem.
E o projeto No Leite idealiza chegar na produção de 300 litros dia, com média de 15 a 16 litros por vaca, em uma área de pastagem de 14 hectares. A proposta é passar adiante a experiência implantada por aqui para pequenos produtores de pecuária leiteira. É um sistema que a gente tenha vacas de média produção, com alimentação principalmente a pasto, né, e suplementação por meio de alimentos conservados na seca, e que a gente possa, que a gente está criando um ambiente para que a gente possa fazer capacitação de técnicos das diversas instituições e técnicos autônomos do Estado e capacitação de produtores também. A alimentação é testada o tempo todo. Na mira dos pesquisadores, é o que elas estão consumindo que vai influenciar na resposta que pede a pesquisa com relação à produtividade e à qualidade na produção. Essa parte do controle é com a Tatiane Batistotti. É ela que faz a análise do leite diariamente. Sempre que ele sair de uma pastagem para outra, a gente vai conseguir identificar se houve uma mudança na qualidade do leite em relação aos componentes, gordura, proteína, lactose e sólidos totais. Então a gente vai conseguir passar isso para o produtor, né? Em relação a qual o melhor pasto, qual a melhor adubação, que é o que a gente está testando nesse momento. Nos estudos, os animais são testados em 3 diferentes módulos de pastagens. Em um dos exemplos, com início há pouco mais de 2 anos, o Braquiária Piatã com mais de 2 leguminosas, a Bela e a Campo Grande. Olha a diferença entre um e outro. Ó. Esse aqui é o Bela, que está sendo lançado pela Embrapa agora, e esse aqui é o Campo Grande. Na missão de levar uma tecnologia produtiva e de baixo custo para os campos, a pesquisa está interagindo com o fosfato natural, uma tecnologia que não agride o solo por não ter composição química, e está sendo um importante ingrediente na formação do pasto que serve às leiteiras. É uma receita de baixo custo para o produtor rural, diz o Sandro Cardoso, pesquisador do experimento. Esse é um sistema que ele se enquadra tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande produtor. Onde é um sistema, na verdade, silvopastoril, onde tem um consórcio de gramínea leguminosa, e nós estamos usando o fosfato natural de Bonito como corretivo de fósforo. E já tem um número de matéria seca por hectare? Nós estamos fazendo em parceria com a Embrapa as análises dos diferentes tratamentos. A gente faz uma coleta no período da seca e outra no período das águas. Até o final do ano agora, a gente tem os valores da seca e das águas nas diferentes doses que estão sendo trabalhadas. Mas que a gente vem alcançar por volta de 10, 12 toneladas de matéria seca por hectare ano, no intervalo entre cortes de 30 a 35 dias no período das águas, e aí o dobro disso no período das secas, dependendo do período da seca. Então, eu acho assim, pelo custo que a gente tem aqui de implantação, que é barato, é um sistema extremamente interessante. É claro que para o produtor que dispõe de mais recurso e queira investir numa outra fonte de nitrogênio, ele pode encurtar esse ciclo, esse intervalo de cortes, e ele pode elevar essa produção, mas com um custo maior. O total da área para o experimento é de 3.000 metros quadrados. Foi dividida em 5 blocos. Cada parcela destas tem 100 metros. E em cada bloco nós temos 5 tratamentos, que é a testemunha, 0, aí nós temos com 500, com 1.000, com 1.500 e com 2.000 quilos de fosfato natural por hectare. E como é a logística com o manejo dos animais nessa área aqui? Quando a gente faz o corte de avaliação, os animais eles são introduzidos na área até rebaixar a pastagem por volta de 20 centímetros de altura, que é a recomendação para a Braquiária Piatã. Então, toda vez que é feito o corte, em seguida os animais são introduzidos na área.
Por quanto tempo? Eles permanecem na área até a gente atingir a altura, não tem um tempo exato. Normalmente ficam por volta aí de 5 dias, 6 dias, depende do período do ano, depende do regime de chuva, mas é mais ou menos esse o tempo que eles permanecem na área até chegar na altura que a gente deseja. E depois, quanto tempo eles remanejam eles de volta? Aí os animais são retirados da área e por volta aí de 30, 35 dias, que é o próximo corte, eles são reintroduzidos na área. O projeto é amparado por um elo de forças que unem braços incentivadores em benefício da tecnologia que procura melhorar a rentabilidade no campo. A empresa Eden, ela nos financia toda a parte de custeio do projeto e as parcerias com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, de Aquidauana, foi fundamental. A parceria com a Embrapa também está sendo muito importante. E, além disso, o trabalho de apoio dos colegas pesquisadores da Agraer que fazem parte desse projeto. Então, esse conjunto, mais a Universidade Católica Dom Bosco, com os estagiários que estão sempre presentes nos apoiando aqui, foi de fundamental importância para que a gente conseguisse esse objetivo. E o fechamento de toda essa pesquisa, pessoal, é só no final de 2021. Até lá, os animais continuam por aqui, pastando nesse banquete farto e colaborando com a pesquisa nos resultados. De Campo Grande, Rosa Cabral. Vamos agora até Sinop conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões com o Adriano Edival Filho. Bom dia, Adrianinho. Bom dia, José Cunha. Bom dia aos amigos que estão acompanhando a nossa participação logo bem cedinho no Bom Dia Produtor, trazendo a você as informações dos eventos que estarão acontecendo. A gente vem chegando, trazendo as informações de um evento que acontece neste fim de semana, viu? Mais um baita evento aí da Ricardo Nicolau Leilões. Uma oferta de animais para cria, recria e engorda, com transmissão do Canal do Boi, às 13 horas no Mato Grosso, 14 horas Brasília. Eu já quero aproveitar a minha participação agora para mostrar para você alguns dos animais que vão ser ofertados, que nós teremos neste leilão. Traz para nós lá, por gentileza, o lote T22, por favor, canal. O lote T22, lembrando que essa é uma oferta muito bacana. Nós temos gado na região de Guarantã, o forte da oferta, né? É na região de Guarantã e também na região de Matupá, tá certo? Esse aí, para você ter uma ideia, tá um pouco mais próximo, né? Esse gado aí é o T22. O T22 está a 12 quilômetros lá da Vila Del Rey. São 54 fêmeas Nelore de 268 quilos, de 18 a 24 meses, a 12 quilômetros lá da Vila Del Rey. E eu chamo a sua atenção para a qualidade dessas fêmeas, viu? Olha, fêmeas igualadas, muito boas, padronizadas, né? Esse é uma das ofertas do gado que nós estaremos ofertando. Você que precisa investir em fêmeas, você que está precisando de gado, mantenha contato com a gente através do 6635320077 e peça o seu catálogo, peça informações dos lotes, peça o seu cadastro, já deixe tudo no jeito, tudo alinhado, para chegar na hora você fazer os seus investimentos com tranquilidade, tá certo? Além do lote T22, nós temos também lá, deixa eu mostrar para você o H14, traz para nós lá também, canal H14. O H14 são 77 fêmeas Nelore, que pesaram 256 quilos também, fêmeas também muito boas, olha só. Olha a qualidade, olha o racial dessas fêmeas que chegaram agora aí para você, esse é o H14. Essas fêmeas estão a 32 quilômetros de Guarantã, lá na linha da Páscoa, são 77 fêmeas, 256 quilos também. Olha o score corporal delas, muito bom inclusive, né? Você percebe aí, ó. Essas fêmeas devem ter recebido uma suplementação agora na época das águas, porque elas estão muito boas, com pelo liso, você percebe aí, ó. Gadão mesmo, né? Gadão de comprar toda hora. Gado de comprar toda hora, para você levar aí para a sua propriedade, você que está precisando, você que vai começar a trabalhar na cria, por exemplo, tá aí uma excelente oportunidade. Você pode emprenhar essas fêmeas aí, ó. Elas são fêmeas jovens, novilhas. Você emprenha elas, desafia elas daqui a pouco, porque elas já estão com 18 a 24 meses, você desafia elas e você pode fazer uma IATF, pode fazer colocar junto com um touro de repasse, né? Faz um IATF de Angus, tira um F1, você pode voltar elas, eu duvido muito que você vá fazer isso, mas tem gente que faz, né?
voltar elas ao mercado prenhas, enfim, você tem muita facilidade e são fêmeas jovens para você manter aí no rebanho muitos anos, né? Além dessas fêmeas aí, eu tenho também lá, deixa eu mostrar para você, Quantos? Além dessas fêmeas aí, eu tenho também o H13, deixa eu mostrar para você o H13, traz para nós lá o H13 também. O H13 também está na mesma fazenda, na mesma propriedade, olha aí, ó. H13 são 26 fêmeas Nelore, elas estão entouradas também, pesaram lá 398 quilos na média, essas fêmeas aí, o lote H13, 26 fêmeas Nelore. Na mesma propriedade? Não, rapaz, eu pulei o corguinho agora. Essas aí estão a 20 km de Guarantã, 20 km de Guarantã. Além dessas fêmeas aí, eu tenho também o H12, quer ver? O H12 está na mesma propriedade que essas aí. O H12 são 47 fêmeas paridas, a parição dela lá é 26 machos, 21 fêmeas, pesaram 333 quilos lá na média, essas também estão a 20 km de Guarantã, também lá na linha da Páscoa, tá ok? Tá certo? Essas são algumas das ofertas que nós teremos para o domingo agora. A transmissão fica por conta do Canal do Boi, como eu te disse antes, às 13 horas no Mato Grosso, às 14 horas Brasília. Você, amigo, é o nosso convidado para participar deste evento, seja na compra, seja também ofertando os seus animais, porque apesar de quinta-feira, ainda dá tempo de você agendar a sua filmagem e já deixar tudo certo, tudo alinhado para você ofertar com muita qualidade o gado que eu sei que você tem na sua fazenda, que você tem na sua propriedade. Fica sempre o convite para você visitar os nossos escritórios aqui em Sinop, né? Rondonópolis, Juara e também Alta Floresta e bater um papo com a gente, bater um papo com a nossa equipe, vir tomar aquele café, comer uma bolacha, de vez em quando até rola um bolinho, né? Um negócio diferente aqui também. Então venha fazer uma visita aqui nos nossos escritórios, bater um papo com a nossa turma, com a nossa equipe. Qualquer dúvida que você tiver, o nosso telefone está à sua disposição. O site também, o ricardonicolauleilões.com.br, onde você acompanha a agenda completa, todos os lotes, enfim, diversas informações. O nosso site é muito didático. Estamos também no aplicativo, na Google Play ou na Apple Store, tudo ali na palma da sua mão. Meu amigo José Cunha, um forte abraço a você, um abraço para toda a sua equipe e para quem está sempre nos acompanhando aí nas lentes do Bom Dia Produtor, um forte abraço, até mais, tchau, tchau. Forte abraço para você também, Adrianinho, e para toda a equipe aí da Ricardo Nicolau Leilões. Até mais. Por aqui nós vamos de intervalo comercial, lembrando a você mais uma vez para participar do programa junto com a gente. Então envie suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp. O telefone é o 67 99863 1001. No próximo bloco vamos até São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, saber sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro. Fique agora com a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. Horas e 4 minutos. No Rio Grande do Sul, um projeto desenvolvido em 8 propriedades localizadas na região do Planalto Médio vai estudar a viabilidade do sorgo. O objetivo é utilizar a cultura como alternativa de renda na segunda safra de verão. Acompanhe. Aqui no Rio Grande do Sul, um projeto está sendo desenvolvido com a cultura do sorgo. Esse trabalho é realizado pela regional da Emater de Frederico Westphalen e tem como proposta utilizar a cultura como uma alternativa à segunda safra de verão. Nós vamos conversar agora com o gerente da Emater lá de Frederico, Luciano, que também é engenheiro agrônomo. Luciano, então, conta pra gente como é que funciona esse projeto. Primeiro, a gente faz a coleta do solo, interpreta para fazer a adubação, monta a estratégia de manejo com o agricultor, faz a implantação das unidades e, a partir disso, faz o monitoramento semanal, né, observando emergência, ocorrência de pragas, doenças, até mesmo o andamento do ciclo, para a gente conhecer mais, né, esses materiais, quais têm melhor adaptação. E, claro, né, dentro disso, posicionando as nossas estratégias de manejo. Aplicação de nitrogênios, momentos, o controle de plantas invasoras,
a ocorrência de pragas. Esse projeto, então, seria uma alternativa, né, para a segunda safra de verão, para o produtor utilizar. O sorgo ele é mais resistente se comparado ao milho? O sorgo ele entra numa estratégia de que nós temos aqui uma segunda safra, uma janela para a segunda safra um pouco mais apertada. Outras regiões, essa janela de 4 meses, 5 meses, ela permite soja, feijão, milho. Já para nós aqui, para o milho fica uma janela muito pequena, para a soja muito arriscada. O feijão ele entra também até nesse período, mas esse ano em especial, o feijão uma dificuldade na semente. Então o sorgo ele entra como uma planta que tem adaptação, ele entra como uma cultura que tem um custo de investimento menor do que as outras. Hoje a gente consegue trabalhar semente, fertilizantes, dentro de uma margem um pouco mais ajustada com a realidade desse momento, e ele também é uma estratégia de segurança, né, que poderá estar se integrando com algumas políticas públicas do Estado, porque o Rio Grande do Sul, naturalmente, ele tem um déficit de milho, né, para suprir aí as fábricas de ração, e o sorgo ele entra dentro de uma característica aí de poder fazer parte das dietas, fazer parte dessa ração. Claro, ele não vem para substituir o milho, ele vem dentro de uma estratégia que vai poder minimizar um pouco essa falta. E é claro, né, o primeiro ponto, a gente precisa conhecer mais sobre o sorgo. O Rio Grande do Sul ainda cultiva uma área muito pequena em termos de expressão. O Brasil hoje cultiva em torno de 800 mil hectares, o Rio Grande do Sul tem menos de 3 mil hectares de sorgo anual, segundo a Conab. Então, nós precisamos analisar, conhecer mais, porque a exemplo da nossa região aqui são 82 mil hectares de milho, primeira safra. Então a gente pode talvez encaixar metade dessa área com uma cultura alternativa, para não deixar parado, para o produtor estar gerando renda e para a cadeia também, que precisa do grão, poder estar sendo abastecida. Para a próxima etapa do projeto, a gente já está prevendo a inserção de alguns cultivares, que o produtor poderá reservar a semente em casa para o cultivo no ano subsequente. Então, isso tiraria já o custo de semente. Num primeiro momento, a gente quer conhecer os híbridos, e depois a gente vai entrar também nessa parte varietal. Então, hoje, comparado com milho, feijão e soja, o custo vai ficar mais em conta, em torno de 30% abaixo dessas culturas. Comparando hoje o preço do milho, a gente está conseguindo na região, os compradores estão falando de preço de sorgo na faixa de 80% do preço do milho. Então seria hoje em torno de R$ 65 a R$ 67 reais a saca. Com uma produção de 50 a 60 sacos por hectare, seria uma cultura com uma ótima condição econômica. E o sorgo ele também tem um diferencial, porque o milho aqui na região, segundo a safra, ele vai ser colhido lá no mês de junho. E junho é muito frio, é chuvoso, então nós temos problema com grão ardido, a qualidade desse milho safrinha é muito baixa, problema de toxina. E o sorgo ele não tem tanto problema com toxinas, então também estaria trazendo esta condição. Mas como eu digo, nós estamos fazendo um trabalho de base, né, para conhecer, trabalhar. Tivemos contato com vários parceiros para conhecer, trabalhar e ter principalmente subsídio, né? Acho que hoje a gente entra com os pés no chão, tendo mercado, tendo materiais para testar na região e primeiro, colocando na mão do agricultor, porque é lá que a gente vai poder dizer, né, o agricultor mesmo vai poder nos contar como que funcionou. Obrigado, Luciano, pelas tuas informações. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Agora vamos conversar com a Kylie Rodrigues, que como sempre, você sabe, está na nossa redação. Bom dia, Kylie. Fique à vontade para dar os destaques de hoje. Oi, Zé, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, Zé, os embarques de açúcar do Brasil na safra 2021-22, que começará no mês de abril, podem ser impactados por conta dos atrasos no escoamento da safra de soja,
que está bem mais lento do que no último ano. As preocupações logísticas deram suporte ao mercado externo nos últimos dias, com máximas de quase 4 anos, apesar de queda expressiva na véspera na Bolsa de Nova York e em Londres. Trades do mercado estimam que os gargalos com a logística da soja podem durar até maio, quando é escoado o açúcar. O gargalo estaria na questão rodoviária, com engarrafamento de caminhões e fila de navios nos portos brasileiros. Mas tudo dentro de uma normalidade, né? Nada que vá fazer com que o preço tenha uma volatilidade extrema que não está tendo agora, viu, Zé? Diariamente a gente está atualizando o pessoal sobre os preços dessa safra de soja, né, Kylie? Agora o destaque é o preço do mamão, né? Isso, Zé. A disponibilidade ainda alta do mamão Formosa no norte do Espírito Santo pressionou as cotações da fruta na semana passada, segundo informações do Hortifruti CPEA. Além disso, colaboradores reportam que as vendas estão fracas. Na semana passada, o Formosa foi vendido por 37 centavos o quilograma na Praça Norte Capixaba. Queda de 11% em relação ao período anterior e abaixo do custo de produção estimado por produtores locais. Os agentes também relatam maior incidência de viroses como mosaico do mamoeiro e meleira em algumas localidades. E estão preocupados com os possíveis impactos das recentes chuvas. Zé, essas foram as informações direto da redação desta quinta-feira. E aí eu volto, então, aí com você no estúdio, lembrando o pessoal para acessar nossas redes sociais, acessar o nosso portal sba1.com também, que tem muitas notícias relevantes por lá, viu? Tá certo, Kylie. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Daqui a pouquinho eu estou aí na redação para a gente tomar aquele cafezinho. Até mais. Tchau, tchau. Olha só, vem aí o Hold in Farm, mapa da genética. Um tour que a Central Leilões organiza para cada 2 anos, pelas fazendas parceiras, né, na empresa, na região de Araçatuba. Este ano no formato virtual. De 8 a 11 de março, o evento reúne palestras de variados temas e salas de bate-papo com as fazendas parceiras. Mais informações na conversa do diretor da Central Leilões, Lourenço Campo, com o repórter Daniel de Paulo. De 8 a 11 de março, está chegando a hora, portanto, você não vai ter só um happy hour, não. Você vai ter 2 horas para esse happy hour. E vai ser de muito conhecimento, de muita interação, graças a essa parceria do Canal do Boi com a Central Leilões. Nós vamos transmitir o Hold in Farm virtual, com toda a qualidade da prestação de serviços da empresa capitaneada pelo Lourenço Campo, que está aqui mais uma vez no SBA visitando a gente e que vai fazer uma prestação de serviços, mais uma para a pecuária do Brasil. Como é que é essa novidade do Hold in Farm virtual? Nós vamos ter 4 dias de muita discussão, muito conhecimento, muita interação, né, Lourenço? É isso aí, Daniel. Nós vamos trazer, na verdade, aquele bate-papo bom que a gente tinha nas fazendas com os criadores, vendo gado e participando com a gente, no formato possível de ser feito hoje, né, Daniel? Zelando pela segurança de todos nós e dos nossos clientes. Nós vamos deixar cada um na tua casa acompanhando pela televisão e graças mais uma vez ao Canal do Boi, nós vamos poder levar isso pela televisão também, né? Fora a internet, plataforma digital, lá, o @play agora, que é uma realidade aqui já do canal, né, na internet. Nós vamos ter também a televisão à disposição dos clientes. E preparamos 4 dias de atividades, tá? Cada dia com 2 horas, que é para não cansar ninguém, e você poder participar e interagir com a gente. Eu acho que vai ser, esse formato virtual que nós vamos fazer, vai ser o mais interativo que nós vamos ter em todas as edições do Hold in Farm. Essa que é a grande novidade esse ano. Vocês vão poder participar com a gente, interagir com os palestrantes, com os criadores. Serão 40 criadores participando conosco. Vai ser muito bacana. De 6 às 8 da noite, de segunda a quinta-feira. Na quinta vai ser das 7 às 8, mas de segunda a quarta das 6 às 8. O Canal do Boi vai interromper a sua programação para mostrar palestra de gente importante como Alexandre Mendonça de Barros falando de mercado. Nós vamos ter também o Roberto Barcelos falando de carne, José Bento Ferraz falando sobre melhoramento genético. Nós vamos ter a Vera Ondei falando sobre comunicação no agro. Tem o Ricardo Abreu da ABCZ falando sobre o PMGZ.
E nós vamos ter ainda o Fernando Veloso falando de cruzamento industrial, quer dizer, muita gente importante e fazendo uma sala com os parceiros da Central, as fazendas, né, para interagir. E a gente aprendeu muito com isso, né? O ano da pandemia nos ensinou muita coisa, que as lives dão muito resultado. Exatamente. Aproveitando esse aprendizado todo que tivemos de 2020, nós estamos agora usando desse know-how em 2021 e trazendo novidades. É isso daí, a ideia é essa, Daniel. Não vai ter como você desfrutar do ambiente, aquela conversa, tapinha nas costas, mas você vai ter tudo isso no conforto da sua casa ou qualquer dispositivo móvel que você estiver acessando a internet no momento em que o canal do Boi estiver mostrando o Road Inform. Aí você escolhe, pode ser pela plataforma da Central, pode ser pelo YouTube, pelo Facebook, pode ser pelo sba1.com, onde você plugar a internet vai estar lá o Road Inform com essa gama de conhecimentos que nós vamos difundir entre 8 e 11 de março, portanto está bem pertinho e a gente vai estar junto nessa, porque é sempre bom a gente estar com esse insumo importantíssimo para a produção agropecuária, a informação, e aqui sobra, não perde não. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, confirmou a criação de uma linha de financiamento para a construção de armazéns para cerealistas. Vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, capital, com o jornalista Walter Puga Júnior. Cadê o Puga? Está aqui? Não temos ainda o sinal com o Puga? Estamos com um probleminha de sinal do Walter Puga Júnior. Daqui a pouquinho a gente volta para falar com ele lá diretamente da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com as informações a respeito das cotações do dia. Nós vamos agora então chamar uma outra reportagem para você. O item... Você que cuida dos dentes, vamos falar agora sobre cavalos então. Você que cuida dos dentes dos seus cavalos, dados apontam que distúrbios odontológicos estão entre os 3 mais comuns, né, já conhecidos problemas nessa espécie. O repórter Gustavo D'Angelo conversou com um profissional da área. Vamos ver então essa reportagem. Acompanhe. Problemas dentários são comuns entre os equinos e, se não tratados corretamente, podem causar grandes efeitos na saúde dos animais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o médico veterinário Arthur Araújo. Doutor, quais são os principais sinais de problemas dentários nos equinos? Os sinais mais aparentes é o animal começar a derrubar a ração, né, na hora de comer. Emagrecimento progressivo, e alguns deles até deixam de comer por conta de dor ou de algum problema dentário. O que pode acontecer se esses problemas não forem tratados corretamente? Bom, o mais comum de acontecer é ferida na boca, na mucosa, na língua. Esse animal vai deixar de comer, ele vai deixar de ter um corpo adequado, e animais atletas vão diminuir performance, vão brigar com embocaduras na hora do treinamento, e alguns deles pode acarretar infecções mais graves e até morte do animal. E quais as dicas para manter os cuidados bucais nos animais? Bom, o mais aconselhável é o veterinário dentista, né, o odontologista, fazer a manutenção dessas pontas dentárias, né, que são os mais comuns, uma vez ao ano, pelo menos, ou se algum problema tiver em tratamento, com uma frequência um pouco menor. Os criadores, eles estão mais conscientes sobre a importância desses cuidados? Com certeza, de alguns anos para cá, os criadores tomam mais cuidado com os animais em treinamento, matrizes e potros em início de treinamento que possam ter problemas, ou para evitar maiores problemas com o dente. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Agora sim, restabelecido o nosso sinal com São Paulo, vamos até lá falar com Walter Puga Júnior para saber as primeiras informações da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Bom dia, Puga. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, vamos começar com as notícias que são destaque hoje, porque o BNDES anunciou ontem uma linha de crédito de financiamento para armazéns de cerealistas. O recurso é da ordem de 20 milhões de reais para a subvenção. O assunto, aliás, é destaque hoje nos principais jornais brasileiros, entre eles no Valor Econômico. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social confirmou a criação de uma linha de financiamento para a construção de armazéns e ampliação da capacidade de armazenagem para as empresas de cerealistas. A
As contratações estarão disponíveis já a partir de amanhã nos bancos credenciados pelo BNDES. Parte da linha do BNDES Crédito Cerealista será operada com taxa de juros de até 6% ao ano e será equalizada aí pelo Tesouro Nacional. O Jornal Valor Econômico destaca que o orçamento já aprovado no Plano Safra para armazenagem é de 20 milhões de reais para a subvenção. Agora, o limite de contratação é de 200 milhões de reais. E o prazo para pagamento na construção desses armazéns é de 13 anos, contados 3 de carência. Portanto, são 10 anos de prazo para pagar, 3 anos de carência. As empresas cerealistas também poderão contratar empréstimos com taxa pós-fixada, a partir dos recursos livres do BNDES, sem limite estipulado para financiamento. Depois do anúncio da Caixa Econômica Federal, do anúncio do Banco do Brasil, de maior volume de recursos para pré-custeio nesta safra, agora o BNDES libera recursos para a construção de armazéns. Essa medida, na verdade, é resultado de uma discussão que começou há muito tempo e liderada por alguns parlamentares, por técnicos do governo e também por agentes de banco, né? O Conselho Monetário Nacional já tinha autorizado a criação dessa linha em novembro de 2019, né? Com isso, pretende-se reduzir a deficiência, vamos dizer assim, que o Brasil tem de armazenagem, né? Estimada pela Conab em 70 milhões de toneladas. Agora, esse valor financiado pelo BNDES tende a crescer na medida em que o Brasil vá avançando aí na produção recorde de grãos. O programa prevê financiamento de obras civis, máquinas, equipamentos necessários à construção de armazéns e, mais do que isso, a expansão das estruturas que já existem. O maquinário deverá ser novo, no entanto, e é preciso que seja fabricado no Brasil. Não se pode usar esse recurso para importar equipamento de fora. O diretor executivo da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, Roberto Queiroga, disse que os recursos serão disponibilizados ao setor nessa linha recém-criada pelo BNDES e vai atender pouquíssimas plantas de armazenagem. Mas, segundo ele, a medida que não será suficiente para resolver o problema do déficit de armazéns no Brasil, que o país enfrenta, significa, de outro lado, pelo menos um avanço, um gesto importante do governo, apesar da demora em liberar esse financiamento. A armazenagem sempre foi um problema no Brasil e continua sendo um problema, mas há interesse, pelo menos, em uma movimentação no sentido de reduzir essa deficiência. Outra notícia de destaque foi divulgada ontem pelo frigorífico Marfrig. Tome nota, o frigorífico Marfrig recebeu 30 milhões de dólares para garantir gado de área não desmatada, tanto no Cerrado como na Amazônia. Os recursos vêm de um fundo holandês chamado Green, voltado para a promoção de cadeias agropecuárias sustentáveis, né? A meta da Marfrig de garantir que nenhuma cabeça abatida em suas unidades esteja associada a desmatamento até 2030, que foi anunciado, aliás, no ano passado, ganhou esse reforço, esse recurso internacional. O fundo holandês Green, voltado à promoção de cadeias agropecuárias sustentáveis, concedeu um empréstimo de 30 milhões de dólares para que Marfrig garanta gado livre de desmatamento tanto do Cerrado como na região da Amazônia. Esse aporte está associado, no entanto, a uma série de compromissos do frigorífico, né? E prevê que Marfrig alcance, né, a cadeia livre de desmatamento legal na Amazônia até 2028. A proposta da empresa era até 2030. Esse financiamento exige que isso ocorra antes. E no Cerrado, sim, até 2030. As metas são escalonadas para diferentes tipos de fornecedores. O Jornal Valor Econômico destaca isso hoje. Uma matéria da jornalista Camila Souza Ramos destaca que tanto diferentes tipos de fornecedores, né, tanto os diretos como de recria de animais, também de reprodução. Quanto ao desmatamento ilegal, a meta, né, é eliminar essa prática de desmate até 2025. Agora, onde serão aplicados esses 30 milhões de dólares? O foco dos recursos será no rastreamento e apoio aos fornecedores indiretos, né, que entregam o gado para os criadores para depois engorda no final e representam hoje esse buraco negro, né, na cadeia pecuária. No ano passado, Marfrig já havia se comprometido a rastrear toda a sua cadeia até 2025. Bom,
A companhia e o fundo elaboraram um plano de ação, importante ressaltar isso, com uma série de metas que serão atingidas já nos primeiros 10 anos, com 40 iniciativas. Segundo Paulo Pianês, diretor de Sustentabilidade e Comunicações do Marfrig, é isso que foi definido nesse acordo, né? No caso, os objetivos que forem alcançados antes do prazo, Marfrig ganhará um desconto de 1 ponto percentual na taxa de juros do financiamento. Marfrig avança, obtém recursos e tentará cumprir as metas antecipadamente para obter desconto no pagamento dessa dívida. Bom, o que ocorre daqui para frente é que a pressão internacional aumenta sobre o Brasil e o frigorífico Marfrig tenta se defender dessa pressão internacional por danos ao meio ambiente. E vamos falar um pouco do mercado financeiro, porque ontem o dólar fechou na faixa de R$ 5,42, teve uma queda aí aproximadamente de 0,40%, pouco menos do que isso, mas o dólar fechou em queda frente ao real, uma sessão relativamente calma no mercado de câmbio no Brasil, há uma valorização dos ativos de risco no exterior, vamos falar de papéis, de investimentos, né? Agora, no Brasil, o que domina o noticiário é a PEC emergencial que atrai as atenções dos investidores, né? Ontem, os operadores do mercado chegaram a repercutir negativamente aquela notícia de votação da proposta que ficaria adiada para a próxima semana. Estava programado para agora, para esta quinta-feira. Mas os analistas de mercado acabaram por relevar um pouco isso, portanto o dólar veio em baixa. Mesmo assim, é importante notar, né? O dólar ainda se mantém bem acima de 5,40, embora haja expectativa de que nós tenhamos aí dólar até a 4,50. Continuam os relatórios apontando que o Brasil teria condições de manter dólar abaixo de R$ 5,00 rapidamente. São os que indicam, os dados de análise, né? Dados da economia, da indústria, do comportamento do mercado como um todo, mesmo durante a pandemia. O que ocorre é que isso não está se efetivando, embora haja ainda perspectivas de que nós tenhamos aí mais adiante o dólar abaixo de 5. Enquanto isso, há operadores no mercado financeiro de olho nas discussões que continuam lá no Senado americano, né? Alguns pontos espinhosos para o presidente Joe Biden, que pretende aprovar aquele pacote de quase 2 trilhões de dólares, né? O líder da maioria democrata na Câmara lá nos Estados Unidos, o Steny Hoyer, afirmou nesta quarta-feira, numa coletiva à imprensa, que vai submeter o plano do presidente Joe Biden à votação nesta próxima sexta-feira. Portanto, amanhã teríamos aí já alguma movimentação no mercado em função desse plano. Isso tudo pode mudar, lógico, o comportamento do mercado financeiro internacional e vai interferir, lógico, nas cotações do dólar frente ao real no Brasil, vai interferir em cotações de commodities, por isso a aprovação desse plano de Joe Biden deve causar uma mudança no comportamento do mercado. De olho na informação, porque enquanto isso a nossa bolsa fechava em alta ontem, com os resultados mais fortes, né, de algumas ações que tiveram recuperação. Nosso índice Bovespa fechava ontem acima de 115.648 pontos. Vamos ao painel? Acima de 115.648 pontos, a nossa bolsa subiu. Depois de uma queda que chegou a trazer a Bolsa aí perto de 114 mil pontos, né? Voltou a subir, subiu 0,38%, foi aos 116.207 pontos. Agora, o volume financeiro chegou perto de 34 bilhões de reais, ou seja, é um volume um pouco acima do normal que nós tínhamos visto recentemente. Há, na verdade, alguma recuperação de empresas como Petrobras. No painel, vamos à Petrobras? A Petrobras ontem teve um movimento de alta, subiu quase 1,5%, continua a recuperação. Petrobras subiu um pouco mais, subiu 1,41%, a Petrobras 3 subiu 1,28%. O fato é que nós temos alguma recuperação nos papéis da Petrobras e isso trabalha positivamente a favor de uma recuperação, de um equilíbrio maior depois da derrocada dos papéis da empresa no início da semana com a troca da presidência decidida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, o que surpreende no mercado é que o petróleo voltou a disparar hoje, né? As bolsas operam em alta na Europa, nós temos índices em alta nos Estados Unidos ontem, a perspectiva é de continuidade de recuperação do mercado de ações, mas de olho na informação, porque petróleo já atingiu 67 dólares o barril. Petróleo do Mar do Norte, com entrega para abril, subiu ontem mais de 2,5%,
passou de 67 dólares o barril em Londres, e o WTI para entrega em abril também subiu mais de 2,5%, passou de 63 dólares e 20 centes o barril. O que isso significa? Significa que haverá interferência também em preços, cotações de negociações de commodities agrícolas e também de commodities metálicas. De olho na informação, porque a alta do petróleo vai puxando junto outras commodities. Enquanto isso perdurar, já se espera petróleo na faixa de 70 dólares o barril. De olho na informação. É com você, Zé. Tá certo, Pulga, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pulga sempre trazendo as primeiras informações do mercado financeiro. Daqui a pouquinho ele volta com o Fabiano Reis no programa Agricultura BR. Por aqui o Bom Dia Produtor vai chegando ao seu final, lembrando a você que logo mais o programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Nos acompanhe também pelas nossas mídias sociais. A gente volta amanhã com mais um programa Bom Dia Produtor. Fiquem com Deus, até amanhã.